E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá. Nessa aula, nós deixaremos um pouco de falar sobre as filosofias racionalistas ou empiristas e trabalharemos um pouco de política de acordo com dois filósofos que também foram conhecidos pelas suas filosofias empíricas, no caso Hobbes e Locke, o mesmo que nós trabalhamos lá na aula 6, ok? Além de desenvolver teorias nesse campo da filosofia, nessa filosofia dos sentidos, eles também desenvolveram alguns pensamentos sobre a questão política, sobre a organização política dos cidadãos, dos indivíduos, dentro de um contexto no qual eles estavam inseridos. Qual contexto é esse? Vamos lá. Esse período histórico é chamado de Renascimento. Ocorreu dentro da Idade Moderna, que vai lá do século XV até o século XVIII, XIX. Ok? Vamos lá. Dentro desse cenário do Renascimento, ali por volta do século XVII, havia um cenário de grandes mudanças. Uma vez que a população saía dos feudos e agora passava a ter, ou melhor dizendo, a ser dominada por um rei, por um governante totalitário. O que é esse governante totalitário? Aquele que tem todos os poderes em suas mãos. Tanto Hobbes como Locke, eles abordaram em suas teorias políticas assuntos com base nesse poder dos reis, nessa divindade atribuída aos reis, nessa soberania que os reis detinham dentro desse contexto, ok? A corrente de pensamento abordada por eles nesse cenário é o que nós chamamos de justnaturalismo, que defende justamente a manutenção dos direitos naturais dos seres humanos. Quais são esses direitos? Isso daí nós vamos ver em Hobbes e em Locke agora. Começando então por Thomas Hobbes. De acordo com ele, nós devemos imaginar um mundo em que não há nenhum sistema ou nenhum poder político organizado. Isso vai desde escola, família, isso vai desde leis, de princípios de convivência. Ou seja, nós não temos nenhum poder político, nenhuma organização política, certo? Ele imaginava que através, ou melhor dizendo, sem haver uma organização política, os homens, os indivíduos, os seres humanos, eles deveriam usar a força para sobreviver. Diante desse cenário, no livro Leviatã, escrito por ele no ano de 1651, ele vai definir que o homem é o lobo do homem. Ou seja, o homem ele precisa de leis para que ele não se destrua, ou para que ele não destrua os seus comuns. Uma vez que esse homem ele tem a capacidade natural de se autodestruir, ou de lutar por seus próprios interesses. Ok? Então, para evitar que o homem se destrua, nessa obra O Leviatã, ou obra Leviatã, Thomas Hobbes vai desenvolver a ideia de um líder político soberano, ao qual a população deveria passar os seus direitos naturais a esse rei soberano, e esse rei soberano agora emergido pelo povo ao poder, deveria então governar sobre esse povo. E esse soberano, esse Leviatã, esse governante, esse rei, deveria então criar leis, julgar as leis, punir os opositores ao seu regime, uma vez que ele foi escolhido e está estabelecido no poder por conta da maioria das pessoas. Então, de acordo com Hobbes, esse rei, esse governante, ele é necessário para a manutenção da sobrevivência do indivíduo, para a manutenção da sobrevivência dos seres humanos, ok? Ao contrário de Thomas Hobbes, John Locke não acha que deve haver um rei, um governante supremo, superior às outras pessoas, mas ele acredita que a coletividade, a população, os cidadãos, eles deveriam criar associações em que eles comunicavam e compartilhavam suas próprias leis. E essas leis, elas deveriam seguir aquilo que ele chama de os direitos naturais, que são os direitos à vida, à liberdade e à propriedade. Dentro desse cenário, obviamente que nem todas as pessoas poderiam controlar essas leis, pois elas teriam outras áreas de atuação. Então eles elegeriam alguns seres que nós podemos chamar de políticos. E esses seres políticos,
eles estariam dentro de uma camada chamada poder legislativo. Esse poder legislativo é justamente o poder político responsável por criar as leis. E essas leis deveriam ser seguidas agora por toda a população. Só que esse poder político ele só é soberano aos outros poderes políticos. Mas ele não é soberano ao povo, pois o povo, se unindo, poderia tirar esse poder legislativo ou tirar aqueles que estavam no poder legislativo. Então, de acordo com Locke, todo o poder ele emana do povo. O povo tem todo o direito, o povo tem todo o poder. Ok? Gente, espero que tenham gostado, sobretudo que tenham entendido. Fiquem com um grande abraço e um forte beijo. Tchau!